Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta O que tem para hoje. Olá, ouvinte da Rádio Paulo Freire, e a você que nos acompanha pelo YouTube nesta edição do Que Tem Pra Hoje. Eu sou Olivia Lima, estudante do curso de jornalismo da UFPE e junto a Beatriz Santana, também estudante de jornalismo, comando esta edição. Dando início ao nosso programa, vamos acompanhar uma reportagem produzida por mim, Beatriz Santana, na voz de Rivaldo Júnior, sobre como o cenário que as histórias em quadrinhos estão inseridas em Pernambuco impacta na produção e profissionalização dos quadrinistas independentes do estado. Ainda que facilitada pela popularização das histórias em quadrinhos online, também chamadas de webcomics, não restam dúvidas sobre as proporções que a relação entre quem produz com quem lê consegue alcançar quando rompe os limites da tela de um celular ou do algoritmo de alguma rede social, por exemplo. Na 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC, considerado o maior evento de HQs da América Latina, que aconteceu em 2024 no estado de Minas Gerais, o quadrinista e multiartista pernambucano Júpiter pôde assistir de perto o público folhear as páginas impressas pela primeira vez do quadrinho 100% autoral, intitulado Bird Low, o cowboy que não sabia morrer, e perceber a diferença. Eu acho que essa troca com o público é justamente o que faz valer a pena, assim, sabe? O trabalho todo de fazer quadrinho. Porque é muito bom, assim, você ver a reação de outras pessoas e você... Até quando ele tá impresso, quando ele você tá numa feira, você conversar com a pessoa tá folheando seu quadrinho. Tem várias trocas muito legais que acontecem. Em escala nacional, quadrinhos autorais e independentes contam com plataformas de financiamento coletivo, como a Catarse, que já apoiou mais de 2.000 projetos de HQs desde a fundação em 2011. Sem contar os grandes eventos de quadrinhos por todo o Brasil, como o FIC em Belo Horizonte, a Pop com Feira LGBTQIAPN+, de quadrinhos em São Paulo, a Semana Internacional de Quadrinhos no Rio de Janeiro, a Bienal de Quadrinhos em Curitiba, até mesmo a Semana de Quadrinhos em Manaus, que dão a chance para os quadrinistas se colocarem fisicamente no radar do reconhecimento e da valorização. Ao analisar Pernambuco, Júpiter reflete sobre as dificuldades de se produzir quadrinhos independentes no estado. A produção independente de quadrinhos aqui em Pernambuco é muito forte. E é isso, né? São pessoas que têm essa produção de quadrinhos independentes, estão fazendo quadrinhos independentes. A questão maior da cena mesmo de quadrinhos de Pernambuco é que falta um pouco o incentivo para ter essas coisas, esses eventos maiores. Que eu percebi muito quando eu fui pro FIC, inclusive, que todo mundo tava meio que falando, cada um tava falando do grande evento que tem na sua cidade. E cadê o daqui? Não tem. Tipo, aqui a gente não tem um evento grande que tenha um foco maior nessas coisas assim, quadrinho. No comecinho dos anos 2000, os pernambucanos ainda podiam contar com o grande evento. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Acabamos de ouvir uma reportagem sobre o cenário que os quadrinhos independentes estão inseridos em Pernambuco, pela perspectiva do quadrinista e multiartista independente Júpiter. Para conhecer mais das produções autorais de Júpiter e dar uma força na cena das HQs do estado, confere o Instagram, @JúpiterVerso, repetindo, @JúpiterVerso. Pegando o gancho do sucesso do filme Ainda Estou Aqui, que emocionou todo mundo ao retratar a triste realidade que assombrou a família Paiva durante a ditadura militar, a gente separou algumas obras incríveis que mostram a resistência de grupos marginalizados nesse período tão difícil da nossa história. A primeira indicação é Cabra Marcado para Morrer, um clássico do cinema brasileiro do diretor pernambucano Eduardo Coutinho. O documentário conta a história de João Pedro Teixeira, líder da Liga Camponesa de Sapé, e sua família, especialmente a esposa de João Pedro, Elizabeth Teixeira, que completou recentemente 100 anos em 13 de fevereiro. E ele mostra a luta e a resistência dos trabalhadores rurais no Nordeste, antes e durante a ditadura.
narrada pelo jornalista Gilberto Porcidônio e produzida pela Rádio Novelo, a série Chumbo e Soul retrata a realidade da população negra durante a ditadura militar. Com a ótica musical para contar histórias do próprio narrador, dialoga com o contexto de resistência do povo preto durante esse período de opressão. O cenário principal são os bailes blacks e os protagonistas são os jovens negros que desafiavam a ditadura. E não podemos esquecer também do filme Que Bom Te Ver Viva, da diretora Lúcia Muratti, que também foi vítima da ditadura. No longa, mulheres que participaram da luta armada contam suas histórias contra o regime militar. É um retrato poderoso da resistência feminina que também carrega sensibilidade ao mostrar como essas mulheres recuperaram o sentido da vida após experiências traumáticas. Então vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já com mais o que tem para hoje. Rádio Paulo Freire, a Rádio Escola da UFPE. Fala pessoal, tá ligeiro que a saúde no Brasil é um direito de todo mundo, né? É isso mesmo. O SUS atende qualquer pessoa com ou sem dinheiro. E isso é uma conquista importante do povo brasileiro. Mas para que esse direito funcione bem, o SUS precisa de mais dinheiro, não de cortes. Ele atende milhões de brasileiros todos os dias, oferecendo consultas, exames, vacinas e até tratamentos sérios de graça. Enquanto em muitos lugares isso não existe, aqui temos esse sistema para cuidar de todos. Então vamos embora defender o SUS, para que ele seja cada vez melhor. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. E aí, minha amiga, tudo bem? Tu sabe o que é violência patrimonial? Esse é um dos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Ele acontece quando o agressor se apropria dos seus recursos financeiros e documentos, falsifica sua assinatura, faz dívidas em seu nome. Mas não é só isso. Proibir a mulher de trabalhar, não pagar pensão alimentícia e destruir seus objetos pessoais também são ações que caracterizam a violência patrimonial. E aí, o que fazer numa situação dessas? Amiga, o melhor caminho é a denúncia. Tu pode denunciar a violência patrimonial em uma delegacia. Dessa forma, existe a possibilidade de conseguir uma medida protetiva de urgência, que obriga o agressor a devolver os seus bens. Outra maneira de denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher é através do número 180. O canal é gratuito e funciona 24 horas por dia. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Rádio Paulo Freire, a Rádio Escola da UFPE. Voltamos com o que tem para hoje pelas ondas da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Beatriz Santana, estudante do curso de jornalismo da UFPE e junto a Lívia Lima, também estudante de jornalismo, comando esta edição. Dar o melhor de si mesmo para a literatura e produzir uma obra tão alta quanto permitiam as próprias forças era o que defendia Osman Lins, um dos maiores escritores brasileiros do século XX. O pernambucano de Vitória de Santo Antão trabalhou como bancário no Banco do Brasil e colaborou na redação de diversos jornais da capital, mas nunca deixou a paixão pela prosa poética e a obsessão pela qualidade de um texto em segundo plano. Com obras como O Visitante, O Fiel e a Pedra, Lisbela e o Prisioneiro, A Valovara, Guerra Sem Testemunhos, Osman Lins acumulou diversos prêmios nacionais e internacionais e adaptações tanto para o cinema como para o teatro. Além de tudo, marcou a literatura brasileira com uma renovação na narrativa e uma experimentação formal, que contribuiu para a construção de uma ficção contemporânea no Brasil, junto a Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Apesar de suas obras mais famosas serem romances ficcionais, Osman não vivia alheio à realidade que lhe rodeava. A crítica foi um dos tipos textuais utilizado pelo pernambucano para problematizar a realidade literária e cultural brasileira, como no livro Problemas Inculturais Brasileiros. Para ele, o ofício de escritor tinha uma ligação intrínseca com o contexto social. Em julho de 2024, o escritor comemoraria 100 anos. Então, para celebrar e relembrar o legado deixado por Osman Lins para a literatura brasileira e principalmente para a literatura pernambucana, trouxemos para uma conversa o professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco,
Fábio Andrade, que foi até o organizador da terceira publicação do livro A Guerra Sem Testemunhos. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui para falar dessa vez sobre Osman Lins, que é um autor que você tem uma propriedade, né? Um apreço também pela literatura dele. Muito Sim. obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Também agradeço novamente. E, para começar, eu queria trazer aqui uma fala de Sandra Nitrini, que também é uma grande estudiosa de Osman Lins. Em uma entrevista à TV Cultura, a professora de Teoria Literária da Universidade de São Paulo divide a obra de Osman Lins em duas fases. A primeira começa em 1955 e vai até 1966, com a publicação da obra Nove e Novena. O que justifica a separação de Osman Lins nessas duas fases? A obra dele nessas duas fases, né? Isso. A Sandra é uma grande pesquisadora. O Osman, hoje, ele tem pessoas, assim, figuras acadêmicas, assim, muito interessantes. A Sandra Nitrini. Eu até brinco e digo que é a tríade feminina. As três grandes estudiosas atuais são três mulheres da obra de Osman Lins, que são a Sandra Nitrini, a Ana Luísa Andrade, a Sandra Nitrini da USP, a Ana Luísa Andrade da Federal de Santa Catarina, e a Elizabeth Azim, que é pernambucana, mas foi professora, é a professora aposentada da UNB. Né? Então, essas três, digamos assim, depois de uma primeira recepção, né, da obra dele por Antônio Cândido, Zé Paulo Paes, ele ganhou, a obra de Osman ganhou a atuação dessas três grandes pesquisadoras. Né? Então, eu devo muito a elas também, ao trabalho delas. Né? E é comum essa divisão da obra dele em duas fases. A gente, professor de literatura em geral, acaba fazendo esse tipo de operação para ressaltar assim, que determinados aspectos eram importantes, por exemplo, num primeiro momento da ficção dele, né? Nos textos iniciais, e que outros aspectos são importantes depois. Então, dividir em fases é interessante, é pedagógico, mas às vezes também acaba escondendo um pouco um trânsito constante que existe, né? O Jorge Luiz Borges dizia que um escritor escreve a mesma obra a vida toda, né? Ele só vai publicando ela aos pedaços, né? Então, por exemplo, você pega o Fiel e a Pedra, né? Há uma série de elementos no Fiel e a Pedra que comparecem ao Avalovara, por exemplo, né? Enfim, e do Visitante para o Fiel e a Pedra, e os gestos em relação à Nove Novena, que são os dois livros de contos, né? Narrativas mais curtas, mais breves. Então, a divisão, digamos assim, operativa e pedagógica, né? Nos diz o seguinte: na primeira fase, essa que vai do Visitante, que é o primeiro romance, Isso. até Nove Novena, você teria, digamos assim, um Osman Lins mais conectado a uma certa tradição do romance regionalista. Sim. Embora a publicação do Fiel e a Pedra, no início da década de 60, tenha causado um verdadeiro rebuliço na crítica brasileira, porque a crítica brasileira, naquele momento, ela dividia a ficção brasileira em duas tendências. Ou uma literatura psicologizante, intimista, ou uma literatura regionalista. Quando, na verdade, o que você encontra no Fiel e a Pedra é uma espécie de entrecruzamento dessas duas tendências. Quer dizer, a realidade exterior é, digamos assim, a paisagem onde se desenrola um drama humano, e a sondagem psicológica desse drama humano está profundamente, por sua vez, conectada com a paisagem. Então, a interioridade dos personagens e esse mundo externo e a paisagem do Nordeste, elas não se separam. Estão profundamente unidas. Então, o que a gente pode dizer é que essa primeira fase é marcada por isso, por uma ligação com a tradição regionalista, mas ressignificando-a. Sim. E uma outra característica é que você tem procedimentos de composição narrativa, digamos assim, mais convencionais, mais tradicionais. Embora já hajam alguns experimentos de linguagem. Mas digamos assim, uma prosa um pouco mais comportada. Entendi, Fábio. Nessa mesma entrevista, né, a professora Sandra trouxe um pouco da percepção dela sobre a caracterização, né, do estilo e tudo mais. Ela comenta que as obras de Osman experimentam a inconsistência. Esse foi um termo usado por Sandra, e a gente queria saber, né, a partir da tua perspectiva, se o comentário dela faz sentido, né, assim, dentro do contexto de Osman. Eu acho que a Sandra ela está muito atenta ao caráter, digamos assim, proteico, assim, mutável, né, da obra do Osman, né? Você vê, né? Você pega o Visitante, pega o Fiel e a Pedra,
o Avalovara, a Rainha dos Casas da Grécia, nenhum livro é igual ao outro. Pois é. Isso é bem impressionante, assim. Cada projeto é uma espécie de recriação, inclusive, do próprio estilo, né? É como se... E isso ele deixa claro em vários momentos, inclusive da ensaística dele, que o escritor é um indivíduo... O artista, em geral, mas ele está falando de escritor porque ele é escritor. Mas o artista é uma figura que ele está sempre explorando, né? Experimentando. E essa experimentação, digamos, essa vontade de experimentar e de encontrar formas novas, né, de expressão ficcional fizeram com que ele desse à obra dele esse caráter mutável, assim, muito rico, muito fértil. O que leva também automaticamente à compreensão do que seria a segunda fase, que é onde a literatura dele se radicaliza no sentido de experimentar novos procedimentos. Então, o que justificaria esse termo inconsistência seria o fato das obras de Osman serem cada uma muito particulares, né? São muito particulares, isso. Né? Elas pressupõem uma espécie de, digamos assim, vamos começar não do zero, evidentemente não do zero, mas assim, vamos fazer uma coisa que a gente não fez antes. Eu vou fazer algo que eu não fiz antes. Inclusive, o último romance do Osman, que ele deixou inacabado, que tinha o título provisório de Uma Cabeça Levada em Triunfo, era sobre Lampião. Caramba. Que parecia ser um tema abandonado pela ficção dele desde a década de 60, né? Uma questão mais ligada ao regionamento. Evidentemente, pelo que o que se conhece um pouco do que ele chegou a produzir, do que seria essa outra obra, depois da Rainha dos Cárceres da Grécia, não aponta para um retorno à literatura regionalista, pelo contrário. É algo que ia se constituir a partir daquilo que ele já tinha conquistado em termos de inovação. Sim. Né? O que se dá a partir do 9/90, né? E o Avalovara e a Rainha dos Cárceres da Grécia são os dois romances que vêm depois desse livro de contos, eles aprofundam isso, né? Esse caráter experimental, né, da obra dele, que vai criando recursos novos, inclusive que até então ninguém tinha usado na ficção brasileira contemporânea. Isso chama muita atenção da crítica e tal. Quando no 9/90 sai um crítico importante, pernambucano até, que é o João Alexandre Barbosa, mas que, enfim, sai daqui e faz toda a carreira dele em São Paulo. Ele escreve um artigo chamado 9/90 Novidade. E aí, nesse 9/90 Novidade, é um artigo curto, ele mostra que assim, a grande inovação da obra do Osman era justamente assumir essa dimensão ficcional. Quer dizer, um texto, por mais que ele aspire a ser a expressão de certas camadas da realidade social, política e humana, ele é um texto. Sim. Ele é algo construído, não é? Assim, como você falou, né? O último trabalho que ele estava fazendo era uma coisa bem diferente das outras. Tem também essa questão da divisão de fase, né? De uma literatura mais para o lado do tradicional e depois uma experimentação ao extremo, né? A gente pode dizer. Teria algo que a gente poderia dizer que caracteriza o estilo de Osman Lins? Sim. Acho que a gente pode falar de algumas coisas. Eu acho que a gente pode falar tanto do ponto de vista temático, por exemplo, né, quanto do ponto de vista estilístico mesmo, assim, como é que a linguagem dele se construía. Então, na prosa, é uma linguagem marcada, profundamente marcada por um senso poético, por exemplo. Né? Então, por exemplo, mesmo nessa fase... nessa primeira fase, né, com uma ligação mais forte com a literatura regionalista, é impossível atribuir a ela um caráter de novo naturalismo, novo realismo, como se fez com algumas obras dessa tradição regionalista. Não dá para fazer isso com ele, né? Então, a linguagem é trabalhada de tal maneira, no sentido de produção do poético, e que isso não precisa dizer nada, isso continua e se intensifica na fase seguinte, né, do Avalovara, da Rainha dos Cárceres da Grécia. Então, do ponto de vista estilístico, esse seria um primeiro traço. Assim, não há nenhuma pretensão realista. A realidade é uma preocupação fundamental dele, mas não o realismo. Caramba. Não a estética realista, né? No plano temático, a mesma coisa. A gente pode ver coisas que passam de uma fase para outra e que são revisitados, temas que são revisitados, né? A incomunicabilidade dos indivíduos uns com os outros, né? Grandes temas também, morrer, né? A morte, o que significa a morte para um indivíduo que vive imerso numa cultura moderna, né?
A questão da incomunicabilidade, eu falei, a questão da morte, a solidão, o amor é um grande tema. É verdade. Da obra osmaniana, assim. De algum modo, até, inclusive, é o centro do grande romance dele, e isso é muito interessante, que é o Avalovara, porque, ao mesmo tempo que isso é um ponto de partida de toda a tradição romanesca, desde a Idade Média, quer dizer, o que leva o nome de romance e que não tem uma... Você vai para a literatura medieval, os romances, né, eles não tinham digamos assim, não havia a obrigatoriedade dele ser... Ele poderia ser em verso, ele poderia ser em prosa, mas ele tinha um elemento constante, que era o drama dos personagens envolvidos numa intriga amorosa. É mesmo. E isso vai se reproduzir no romance do século XVIII, no romance do século XIX, com a estética romântica, né, com o romantismo propriamente dito. E Osmanis, isso é mais interessante, se alimenta disso, que é um dos traços mais antigos da tradição romanesca, que é a intriga amorosa. No final das contas, o romance Avalovara fala de um adultério também, que é um elemento muito presente na literatura, por exemplo, romanesca do século XIX, do realismo, né? E ainda assim, mesmo indo às fontes do gênero romanesco, ele vai ao que há de mais antigo e, ao mesmo tempo, traz isso por um caráter profundamente moderno e inovador. Fábio, tu trouxe essa questão do que Osman se alimentava, né, para escrever, para compor as obras dele. E Sandra Nitrini, nessa mesma entrevista à TV Cultura, né, ela contou até que Osman se inspirou nos vitrais das catedrais góticas na Europa para pensar uma forma diferente, né, de escrever. Por isso a gente pergunta, né, como é que Osman se inspirava nas coisas do mundo para compor sua narrativa, para além da vida real, né, esses elementos que estão presentes no dia a dia. Não é todo mundo, né, que vai olhar para um vitral, por exemplo, e transformar em uma construção narrativa. Eu acho essa questão do mundo, da realidade, foi algo assim que atravessa radicalmente a obra dele. Não só a obra ficcional, como o pensamento dele sobre literatura. Osman escreve nos início dos anos 70 um artigo que é uma grande crítica ao estruturalismo no Brasil, que já tinha dominado a maior parte dos cursos de letras e dos estudos literários no Brasil. E ele fazia já uma crítica que só décadas depois um Todorov, por exemplo, que participou diretamente do estruturalismo, vai fazer essa crítica. Né? Então, e a grande crítica dele ao estruturalismo, como foi praticado no Brasil, era isso. Que acabou se transformando num método que não propiciava, não proporcionava uma visão ampla da dimensão social do texto literário, principalmente num país como o Brasil, que ele via que era extremamente necessário. Por outro lado, além dessa preocupação constante e radical com o real, havia um desejo por se impregnar de arte e fazer com que essa arte se transformasse em matéria-prima da ficção dele e do pensamento dele. Então, assim, alguns elementos chamavam muita atenção dele, né? É o caso da arte medieval e depois da arte barroca. Por exemplo, no Nove Novena existe uma narrativa, ele não chama de conto, ele chama de narrativas, chamado Retábulo de Santa Joana Carolina. É a narrativa mais longa do romance. É quase, de um certo ponto de vista, talvez até pudesse ser considerada uma novela, porque já não tem mais de um núcleo temático, dramático e tal. Quer dizer, não sei se enquadraria bem na ideia do conto, né? Mas também não é um romance, né? Então, o Retábulo de Santa Joana Carolina, esse termo retábulo é um negócio que interessou muito ele, porque a arte medieval, os retábulos eram representações, por exemplo, de figuras sagradas da história sagrada de santos e da Via Crucis, por exemplo, do Cristo e tal, e trazia um elemento que interessava muito a ele, que ele brincava com isso, achava interessante, porque, de algum modo, a arte do Renascimento, ela, na concepção de Osman, e é interessante a gente discutir isso um pouco, ela racionalizava muito a arte. Então, por exemplo, a criação da perspectiva, ela racionaliza, divide em planos, né? E no retábulo, na verdade, você tinha uma espécie de simultaneísmo, né? O retábulo, ele representava Cristo nascendo aqui, um pouco depois ele pregando, depois ele sendo crucificado, depois ele isso tudo no mesmo plano, né? Então, essa coisa de simultaneidade, e ele tem até uma brincadeira que ele faz assim, que
os astronautas do século XX eram expressões do anjo da Idade Média, né? Então, esse paralelo entre o mais antigo, né, a coisa medieval, e o mais moderno, e ele passa a se interessar por fenômenos astrológicos e tudo mais, e astronomia, e tudo, eclipses e tal, tudo isso interessa a ele e tal. Então, essa ponte, né, esse link, digamos assim, que ele faz, me parece ser muito expressivo de uma sensibilidade artística muito aberta, muito receptiva, né? E que se alimenta não só de literatura, como de arte em geral, as artes plásticas, a música, né? Há uma série de referências, por exemplo, no Avalovar, à música, né? Sim. Há peças musicais, uma peça do compositor barroco Scarlatti, aos Catulo e Carmina, né? Que depois, né, a obra do Carl Orff, né? O Carmina Burana e tal. Então, é um sujeito que ele vê o ofício de escritor como algo que é uma espécie de educação da sensibilidade, né? Uma educação sentimental. Ele está constantemente aprendendo. Sair de Vitória para Recife, e depois de Recife para São Paulo, e de São Paulo, depois com viagens periódicas para a Europa, significa isso. É tentar se expor o máximo possível a um leque, a um repertório de experiências estéticas, cinema, música, exposições e tal, que, em última instância, vão ser revertidas na experiência dele como escritor. Sim. Ainda falar também um pouco sobre essa questão do ofício de escritor, que é algo muito importante para ele, né? Rendeu, inclusive, um livro um pouco depois. Isso. Mas antes eu queria falar que a gente está entrando bastante nessa questão da literatura ficcional dele, né? Mas na questão da literatura não ficcional, né? Nos textos não ficcionais, em um artigo publicado em 2021, a doutora em literatura Cacilda Bonfim afirma que os textos não ficcionais de Osman, por exemplo, os artigos que ele publicava no jornal, que alguns foram posteriormente organizados na obra Problemas Inculturais Brasileiros, é onde se pode encontrar de modo mais direto toda a força expressiva de Osman em relação ao mundo que o cercava, né? Mas como é que essa posição crítica acompanha também os romances ficcionais? No final das contas, eu acho que é possível dizer que os ensaios, os artigos, né, eles são grandes laboratórios também, assim. Em relação de como você vai criar fatos ficcionais, né? Quer dizer, os fatos da vida real, digamos assim, são uma matéria-prima fundamental, né? E às vezes muito mais surpreendente do que os fatos ficcionais. Então, assim, eu acho que a gente pode dividir a literatura não ficcional de Osman em algumas tendências, né? Existe uma memorialística, digamos assim, de relato e tudo mais, que é Marinha de Primeira Viagem e tal. E existem os artigos de crítica cultural, e aí se enquadrariam bem os dois volumes dos Problemas Inculturais Brasileiros, que são Do Ideal e da Glória, e o Evangelho na Tábua. E um terceiro compartimento, digamos assim, que são os sobre literatura propriamente dita, digamos assim, de crítica e teoria literária, né? Eles estão constantemente conversando entre si e com a ficção, né? E talvez o traço mais marcante seja nos Problemas Inculturais Brasileiros, seja nos dois livros principais, assim, de ensaios de crítica literária dele, que são o Guerra Sem Testemunha e o Lima Barreto e o Espaço Romanesco. O que mais chama a atenção, digamos assim, é a defesa da profissionalização do escritor. Sim. Esse é um dado, assim, fundamental para, digamos assim, para o programa osmaniano, assim, como é que ele acha que deveria se portar um escritor dentro do contexto do cenário cultural e intelectual do Brasil. No Guerra Sem Testemunhas, por exemplo, ele chama atenção para isso, né? Quer dizer, da necessidade do escritor se ver como um profissional. Pois é. Mas não apenas um profissional no sentido de... E ele diz assim, é preciso resgatar um pouco o sentido original da palavra profissional. Profissional não é alguém que simplesmente faz um trabalho. Profissional é alguém que professa alguma coisa. Ou seja, ele investe algo de fé. Há um investimento passional, afetivo e intelectual grande num determinado ofício. Isso é a sua profissão. Ô, Fábio, o que nem sempre é o seu trabalho. Como tu trouxe isso, eu queria só contextualizar com outra coisa para tu continuar desenvolvendo essa questão que é muito importante na literatura osmaniana, né? Que, assim, enquanto outros autores, eles esperavam
e alguns deles ainda esperam essa inspiração, né, surgir para começar a escrever. Osman, em particular, ele tinha uma rotina criteriosa para exercer esse ofício de escritor, né? O poeta, professor e amigo íntimo Carlos Felipe Moisés comentou que todos os dias, das 8 às 11 da manhã, Osman se dedicava apenas a escrever suas obras. Por isso eu te pergunto, Fábio, como essa rotina reflete a visão de Osman a respeito do ofício do escritor, que era uma coisa que tu já estava trazendo muito bem para a gente, né? Ele vê com muito rigor, e eu acho que há 2 motivos aí bem interessantes. Assim. Um de ordem intelectual, digamos assim, e outro de ordem pessoal. O de ordem intelectual, né? Osman exige essa profissionalização do escritor e, consequentemente, escrever, se é visto como um ofício, uma profissão, requer um método, requer estudo, requer aplicação e disciplina. Então, assim, muitas vezes a gente acha que escrever é só simplesmente sentar e tal, e não. Se você for ler o Osman Lins, ele vai dizer a última coisa que escrever é ficar esperando alguma coisa. É verdade. O escritor não é alguém que espera. O escritor é alguém que faz. Inclusive, é interessante porque na Grécia Antiga existia um termo para poeta que era fabro, que é o que faz. Borges até tem um livro chamado... Estou citando um Jorge Luiz Borges, não sei o quê. O fazedor, que é um outro nome para poeta. Então, poiesis, que é uma palavra... que é a palavra que os gregos tinham para a literatura, é um fazer. Então, assim, a disciplina, estudo... Ele criava um diário... Assim, o Avalovara tem um relógio. Ele vai estudar como é que se constrói um relógio. Como é que funciona o mecanismo de um relógio. Para que na literatura dele isso apareça não como se você estivesse lendo um tratado de relojoaria, mas como alguém que está falando de algo que conhece por dentro e por fora. Que tem propriedade. Que tem propriedade para falar sobre aquilo. Então, assim, há esse rigor. Esse rigor ele é profundamente compatível com essa exigência de profissionalização. Não é? Ou seja, literatura não é um divertimento, a literatura não é uma coisinha leve ou... Não, literatura é um trabalho. Osman se via como um operário das palavras. Ele é bem Mayakovskiano nesse sentido. Ele é um operário. Do mesmo jeito que, inclusive, as filhas dão um depoimento muito interessante, que muitas vezes chegava no lugar, as pessoas perguntavam a profissão dele e dizia escritor. E às vezes, não, a sua profissão, é minha profissão. E ele era muito chato. Eu me lembro muito Miró também, Miró da Muribeck dizia isso, né? A profissão, poeta. Sim. São 2 espíritos completamente diferentes, mas os 2 reivindicavam, digamos assim, esse reconhecimento, né? Essa legitimação de alguém que vai dedicar a vida a fazer com que as palavras produzam significados e sensações novas. O motivo de ordem pessoal, é bem interessante isso, é que Osman não conheceu a mãe, não é? Sim. Ela faleceu antes que ele a conhecesse, foi criado por parte da família, e ele dizia assim, uma mulher deu a vida por mim, eu tenho que fazer a minha vida valer alguma coisa de importante, de significativa. Então, isso é muito interessante, muitas vezes ele dizia, isso deita raízes na psicologia profunda, né, desse indivíduo, e ele muitas vezes dizia que ele escrevia como se tentasse desenhar um rosto. Né? Sim. Inclusive, há um trabalho muito interessante da professora Ermelinda Ferreira, nossa colega aqui aposentada, que é justamente sobre a composição das personagens femininas osmanianas, que é o Cabeça Compostas. Foi publicado pela EDUSP, leitura da USP, onde ela fez, acho que, o doutorado, se eu não me engano. Então, há eu acho que é muito interessante porque, de maneira muito... não sei se a palavra certa seria essa objetiva, mas de maneira muito lúcida, Osman sempre coloca essa conexão, né, entre o que está acontecendo no plano técnico e ficcional e o que está acontecendo no plano vital, assim, da vida e da existência. Ou seja, para ele, a literatura é uma experiência vital. Ela não é, sei lá, o exercício da erudição ou um depoimento, a expressão da realidade, um documento da realidade. Não. Ela é uma experiência radical e vital, onde o que existe dentro do escritor e o que existe no mundo se atritam, se chocam, se misturam e produzem novos significados. Muito interessante essa visão dele. E eu queria agora continuar na questão do livro Avalovara, né, de 1973, em que Osman cria uma história para o palíndromo em latim Sator are poteneti opera rotas, né?
palíndromo, que é uma palavra assim um pouco difícil, né? Mas é quando a gente tem uma palavra, uma frase, que ela permanece igual quando lida de trás para frente e vice-versa. Sim. E aí esse palíndromo, que é muito famoso, né? Tem uma das traduções como: o lavrador mantém cuidadosamente o mundo em sua órbita. Como é que essa frase ela se relaciona não só com a Valovara, mas com a literatura de Osman? Certo. Então, a frase existe antes de Osman. Osman Lins não criou esse palíndromo, né? Em ruínas de cidades como Pompeia e outras cidades da Antiguidade Clássica, você encontrava a representação do palíndromo, né? Em amuletos, né? Aí fez no muro e tal. Então, ele tem uma espécie de função mágica, né? Digamos assim. Ele tinha uma função mágica, né? Dentro dessas culturas. Osman não é o único artista a se utilizar do palíndromo. Desse mesmo palíndromo, o Anton Webern, que era um compositor de música dodecafônica da Escola de Viena, ele tem uma obra baseada nesse mesmo palíndromo. Então, Osman não foi o único artista a ficar encantado, digamos assim, com esse caráter simétrico, né? Do palíndromo. Mas o que ele fez em Avalovara vai além dessa questão desse encantamento pela simetria do palíndromo. Porque, na verdade, o Avalovara, quando você abre o romance, a primeira coisa que o leitor vai encontrar é uma espécie de plano geométrico assim, do romance. Sim. Que é o palíndromo disposto num quadrado, que era comum se encontrar, né, nessas ruínas. O que você forma é um quadrado com 25... Não vou me lembrar agora. Bom, enfim, as letras se distribuem, né, no quadrado e podem ser lidas em várias direções, né, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, enfim. Só que o que ele faz? Ele sobrepõe sobre esse quadrado mágico, né, uma espiral. Sim. E aí, o que significa dentro, especificamente da composição do romance Avalovara? É como se você tivesse um plano, né, espacial, rígido, geométrico, simétrico, e um temporal, mutável, né, que é sobreposto sobre o quadrado. Como se ele estivesse tentando unir as duas dimensões, digamos assim, da existência, né? Não apenas humana, mas cosmológica, né? Esse misto de imutabilidade e mutabilidade, né? De determinação e indeterminação, né? De ordem e acaso, né? Então, o romance ele tenta, de algum modo, sintetizar isso, tanto num plano mais macro, assim, da existência até cosmológica, quanto no plano de dois indivíduos que se amam, né? Sim. Então, qual o significado disso no plano da história de dois indivíduos que o acaso faz se encontrarem? E até que ponto esse acaso é acaso? Então, essas tensões elas são muito significativas, né? O que dá também ao romance, por sua vez, um desenvolvimento absolutamente singular, né? Assim, no âmbito da literatura brasileira, né? Não é um romance dividido em capítulos. É um romance dividido em blocos, e cada bloco desse representa um momento em que a espiral toca no quadrado. Então, o palíndromo Sato Arepo Tenet Opera Rotas é composto por 8 letras. Uhum. Alguns se repetem, né? Sim. E cada uma dessas letras representa um segmento narrativo da obra. Então, por exemplo, o S1, né? Sator. Então, a história do S. Depois do R. E aí ele vai... Então, esses 8 segmentos narrativos, há um deles, inclusive, que explica... Osman criou ficcionalizou o surgimento do próprio palíndromo num deles, né? E aí há histórias que terminam antes do final do romance, digamos assim, segmentos narrativos, e outros que começam no meio, né? Porque as letras não tinham aparecido até então. Então, o próprio romance se constrói de maneira espiralada, assim. É muito, muito diferente, assim. Você tem várias formas de lê-lo, inclusive. Pois é. Pode ler na ordem, pode ler Sol da letra S, Sol da letra... Ele mesmo, numa entrevista, deu uma outra ordem, que a gente não sabe qual a motivação muito de uma outra ordem. Eu leio isso aqui primeiro, depois isso. Então, na verdade, cada leitor vai montando um pouco. Aí, nesse caso, o leitor é uma espécie de coautor da obra. Fábio, antes da gente entrar mais nessa questão da construção da obra de Osman, né? Para você que chegou agora, este é o programa que tem para hoje. Neste segundo bloco, estamos conversando sobre a obra do escritor pernambucano Osman Lins. Contamos com a presença do professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, Fábio Andrade. Fábio, a gente falou um pouco, e tu falou muito bem sobre a Valovara.
Foi muito, assim, tocante de ouvir e tudo mais. E agora a gente queria falar um pouco sobre Guerra Sem Testemunhas. Porque Osman, ele também fez um diário sobre essa obra em específico, né? E em Avalovara, particularmente, há divisões do livro que explicam o processo da escrita. Parece ser um pouco característico, né, de algumas obras. Por isso, por que esse processo de documentação era tão importante para o escritor, né? Tu trouxe até essa questão do público como coautor. Será que há uma relação entre isso? Eu acho, assim, a coisa dos diários da composição das obras, né, remetem muito a isso, a uma ideia de algo que se volta sobre si mesmo, né? E ao se voltar sobre si mesmo, se produz, sabe? Se fabrica. Então, isso é muito forte, não só na ficção dele, como vai ser no ensaio também. Então, por exemplo, eu estou falando sobre o espaço em Lima Barreto, mas, na verdade, falar sobre o espaço em Lima Barreto me ajuda a compreender melhor como eu mesmo construo o espaço na minha narrativa. E, então, as coisas vão entrando dentro da outra, se encalacrando, digamos assim, não é? E aí o diário tem essa função também de ser uma espécie de... Claro, ele acaba documentando o processo de composição, mas ele é também, digamos assim, uma espécie de projeto, né? De planta baixa, digamos assim, da obra, e que ele vai falar no próprio Guerra Sem Testemunhas que, de algum modo, é interessante pensar que a obra, quando ela vai se concluindo, ela guarda uma diferença grande em relação ao projeto. Então, quer dizer, a obra concluída é diferente do diário. Sim. E isso é interessante. Ele acha isso interessante, porque no meio desse caminho, veja, há um misto de planejamento e acidente. Quer dizer, no meio do caminho, para concluir a obra, pode acontecer coisas que não estavam previstas. E ele diz, isso é o mais interessante, digamos assim, do percurso de fazer. Senão a obra seria o projeto. Então, é esse movimento de quase uma espécie de jogo de espelhos, assim, essa tensão constante, como a corda de um instrumento, né? Constante entre acaso e ordem, né? Entre acidente e determinação. Isso é uma coisa que ele mexe bastante com essa dicotomia, muito, né? Com tensões, assim, com paradoxos, né? Tensões e tal. Então, nesse sentido, é uma obra muito... eu estudei o Avalovara, né? No mestrado, e aí eu tento mostrar isso, que há uma dimensão barroca, ou neobarroca na obra de Osman. E o Guerra Sem Testemunhas, de algum modo, eu considero o livro mais importante da ensaística dele. O Lima Barreto é bem interessante, bem importante, porque, inclusive, muito pouca gente estudava a questão do espaço narrativo. Sim. É até um pouco precursor nesse sentido, assim, que é uma categoria da narrativa que vai ser estudada mais depois, no final dos anos 90, nos anos 2000, né? Acho que um mundo em deslocamento e imigração, a questão do espaço na literatura entra até com outro significado, assim, até mais premente, urgente de ser compreendido e pensado do que na época de Osman. Mas já é um precursor, no certo sentido. Mas porque o Guerra Sem Testemunhas me parece ser o livro mais importante dessa obra ensaística não ficcional dele? Porque é uma espécie da poética dele, onde ele expõe, assim, claramente o que ele pensa sobre a literatura, como ele chegou à visão de literatura que ele tem e, consequentemente, a visão de mundo. Ele defende aquilo que ele chama de literatura ornamental, que tem a ver com essa coisa do barroco, do poético, né? No momento em que o Brasil, a literatura brasileira, nos anos 70, por exemplo, né, vive muito a questão do romance-reportagem, né? Sim. Que tem um papel importante, digamos assim, na resistência, né, ao período da ditadura. Osman está indo num caminho completamente diferente do ponto de vista estilístico, porque, assim, não tem nenhuma pretensão no Avalovara a ser um romance-reportagem, por exemplo, mas a realidade política do país, naquele momento, ela está toda lá. O antagonista do protagonista, Abel, que é um escritor e que está o tempo todo se perguntando o que é que significa produzir arte num país que vive sob uma ditadura militar. O antagonista dele é um militar que é um iólipo, que é uma condição criada por Osman Lins, que lembra pólipo, inclusive lembra câncer. Pois é. Não é? Que não tem rosto, que o rosto só se define na vida adulta. Os iólipos são sempre homens. Então, veja... As nuances exatamente, da quer dizer, toda a realidade, toda essa Osman. cultura, digamos assim, né, militarista, ela vai ser corroída por esse personagem, pela representação desse personagem, que é o antagonista. Direta, né?
não é direto, é transfigurador. Mas, às vezes, pode ser muito mais forte do que Com o que é feito certeza. de maneira objetiva e direta. Totalmente. Agora eu queria passar para outro tópico, né? Que é um pouco mais espinhoso, talvez, digamos assim. Mas falar assim, que Clarice Lispector, por exemplo, né, que é uma grande escritora brasileira consagrada, e Osman Lins, eles contribuíram para a construção dessa ficção contemporânea no Brasil. Sim. Porém, comparada às obras de Osman, as obras de Clarice elas são mais conhecidas pelo público, né? Principalmente pelo público pernambucano. O que explica essa diferença? É uma pergunta talvez a mais difícil. Não, eu acho que Osman teve algumas reedições, né, há não muito tempo, né? A informação que eu tenho é que ele está mudando de casa editorial, né? A obra ficcional dele não mais será publicada pela Companhia das Letras. Houveram algumas iniciativas importantes agora no centenário. O Avalovara ganhou uma edição especial pela editora Pinart, que é uma editora pequena, mas fez um trabalho bonito. É um escritor. Há uma coisa, por exemplo, que me incomoda profundamente e incomodava o Osman. Por exemplo, há uma fala de Ariano Suassuna, que ele disse que em algum certo momento, não sei, num depoimento, alguma coisa, uma entrevista, ele chegou a dizer que o Osman Lins era um escritor para escritores. Isso eu não concordo de jeito nenhum com isso. E o próprio Osman Lins provavelmente não concordaria de jeito nenhum. A Valovara foi um dos livros mais vendidos do ano. Ele acompanhava as listas, a coisa profissional tinha isso também, assim. No Guerra Sem Testemunhas, ele diz uma coisa muito interessante, diz assim, um pastor não deixa suas ovelhas ao relento. Por que eu faço meus livros? Dedico tanto a minha vida a eles, vou deixar os livros jogados por aí. Então, ele acompanhava os livros, como é que o livro está indo, está vendendo bem, vai ser traduzido, ia atrás de traduções. Né? A Valovara é o objeto de uma das grandes campanhas, das primeiras e grandes campanhas publicitárias de um livro no Brasil. E é uma coisa pensada por ele, com propaganda em jornal e tal. Então, era uma figura muito antenada. Nesse sentido, ele está muito próximo da nossa pós-modernidade, assim, da nossa contemporaneidade. E a crítica questionou muito ele, à época. Não é? Diz assim, olha, mas um livro um livro tão difícil como a Valovara, num país de uma parte da população ainda grande, analfabeta, né? Como você vê isso, né? E a resposta dele é muito interessante. Ele dizia o seguinte, olha, cada livro meu representa a súmula da minha vida naquele momento. Eu dou tudo de mim. Então, eu não posso dar menos ao meu leitor. Assim, eu tenho um respeito pelo leitor, de modo que eu dou o melhor de mim, porque eu tenho esperança de que o leitor, com algum esforço, alcance aquilo. Fábio, por isso que tu trouxe essa questão, tu trouxe até uma fala de outra pessoa que disse que Osman escrevia para escritores, de Ariano né? Suassuna, foi? De Ariano Suassuna. E diante dessas obras consideradas complexas e estilicamente desafiadoras, né? Eu acho importante perguntar como é que Osman conseguia aproximar o leitor ao invés de afastar, né? Que tipo de estratégias, por exemplo, ele utilizava dentro ou até fora do texto, no processo de publicação, de recepção e tudo mais, para, entre aspas, seduzir, né? Para atrair esse público leitor. Primeiro, eu acho que o conteúdo humano da obra dele. Muitas vezes se fala das obras de vanguardas como algo profundamente desconectado, digamos assim, da nossa dimensão existencial e sensível. Não. A obra dele é como se fosse assim, tão importante quanto o modo de dizer é o que dizer. Então, assim, as histórias são histórias que tocam profundamente a gente. Assim. Você vai para o 9/90, como é que é a história de um menino que vive numa família que baniu as mulheres e o elemento feminino, e ele só encontra alguma forma de calor e de acolhimento na figura de uma égua. Ele ama a égua. Sim. E não a violência dos irmãos e do pai, sabe? Quer dizer, esse conjunto assim digamos assim, de preocupações existenciais, humanas, assim, né? E atemporais, né? O amor, a morte, a solidão, a possibilidade da gente se comunicar uns com os outros. Tal. Então, isso atrai bastante. Eu, como professor, diria assim, até para não... essa primeira fase, digamos assim, principalmente os contos de Os Gestos,
são uma excelente entrada no universo ficcional de Osman Lins. Porque, na verdade, ninguém diz isso de Guimarães Rosa nem de Machado de Assis. É um escritor para escritores. Né? Porque tem o mesmo grau de dificuldade que a obra do Osman. Né? E a dificuldade em arte, aqui é uma coisa interessante, vou me utilizar de uma imagem do Barthes, do Roland Barthes, que era um crítico francês, diz assim, mas o esforço em arte é como o esforço em sexo. Sexo exige algum esforço, e esse esforço é recompensado pelo prazer. Sim. Então, a literatura tem essa dimensão também erotizante, digamos assim. Quando a gente diz assim, ela exige um certo esforço, mas esse esforço é o esforço que é necessário para que haja o gozo depois. Então, assim, o esforço de leitura, ele recompensa o leitor. Não é? Então, eu diria que as estratégias passam por isso, assim, por ser uma literatura que é muito experimental, mas, por outro lado, não abre mão de tratar dos dramas menores, assim. Um sujeito que mora no interior e que só vive com a avó e que decide que ele precisa viver a vida de outra maneira e vai deixar a avó. E ele decide não se despedir dela, porque se ele for se despedir dela, pode ser que ele não consiga ir embora. Sim. Isso é a partida do gesto. Então, essa dimensão humana, né? Quer dizer, uma mulher que passa a vida toda vivendo ao lado de um homem opressor e tudo mais, e que, de repente, um dia se encontra com um escritor que faz com que ela, de fato, saiba o que é o gozo e o amor. Isso é uma valovara. E tem total capacidade de aproximar o público. Total. Porque essa dimensão humana, ela está lá, assim, pulsante, assim. Sim. A gente tem uns 4 minutinhos, mas eu queria tentar, nesse tempo, ainda fazer 2 perguntas que eu acho importantes, né? Que depois de 50 anos a gente tem um relançamento do livro Guerra Sem Testemunhos, que inclusive você foi organizador. Isso. E em 2018, após 40 anos, foi publicado novamente também a obra Problemas Culturais Brasileiros. E como você já tinha dito também, teve outras obras que acabaram sendo republicadas com uma diferença assim, de tempo, né? Qual a importância de fazer esses relançamentos? Principalmente para a obra de Osman, né? No final das contas, a universidade acabou cumprindo um papel importante. Sim. Que foi justamente tentar publicar uma parte da obra ensaística dele. Então, a primeira foi em 2018, o que nós fizemos foi o seguinte, eu fui organizador também do livro, e Osman lança, ainda vivo, o Do Ideal e da Glória, é um primeiro volume, reunindo esses artigos, Problemas Culturais Brasileiros, e depois que ele falece, é lançado o Evangelho na Taba, Outros Problemas Culturais Brasileiros, que reúne uma parte do que não tinha sido reunido no primeiro volume e algumas entrevistas. Em 2018, a gente resolveu unir todos os artigos. Então, o livro virou Problemas Culturais Brasileiros, Do Ideal e da Glória e Evangelho na Taba. É uma reunião de todos os artigos de crítica cultural dele que foram publicados na década de 70. E agora o Guerra Sem Testemunhas, né? 50 anos depois da última publicação, que foi em 74. A importância é dupla, assim. Uma digamos assim, entusiasma e a outra entristece. A que entusiasma como é que um escritor, não é? Como esse, né? Tem tanto a ser descoberto ainda. Tanta gente precisa descobrir um Osman Lins da vida, assim, sabe? Então, assim, Pernambuco produziu um escritor desse quilate, assim, sabe? É usual, eu diria, não só no Brasil, mas no período fora também. Não é usual. Assim, realmente é uma figura muito singular. Essa é a parte, digamos assim, que nos entusiasma. Assim. Poxa, a gente tem isso aqui, vamos explorar mais isso, vamos conhecer mais. O entusiasmo de o continente, isso, Osman Lins. Público também. E há um motivo triste. Eita. O motivo triste é a permanência dos problemas que ele, na década de 70, já falava sobre eles. Total. Então, isso demonstra a atualidade do livro. Uma atualidade que é um misto de entusiasmo e tristeza, porque os problemas culturais brasileiros, eles continuam. A realidade, a condição do escritor mudou pouco. Sim. Né? Porque o Guerra Sem Testemunhas tem esse subtítulo, né? O escritor, sua condição e a realidade social. Então, os problemas, os dilemas que o escritor, no final da década de 60, quando é feito o livro, né? Enfrentava, não mudou muito em relação ao que enfrenta hoje. Então, isso é triste.
né? Mas para a gente fazer esse diagnóstico, é interessante recorrer a um livro como esse, que, e isso é o mais interessante, não só faz esse diagnóstico e nos permite perceber que o problema é antigo, como é propositivo. Osman, é por isso que eu digo, para Osman, o escritor não é alguém que espera. Então, ao longo do livro, ele propõe saídas. É alguém que procura meios para intervir na sociedade. Essa né? palavra-chave, Beatriz. Que é justamente a palavra que ele usa. É alguém que intervém. O grande pecado de um intelectual não é se equivocar. Ele se equivoca aqui. Em vários momentos, eu, como organizador, chamei a atenção. Em alguns momentos, valores da época impregnaram a visão dele. Mas esse não é o grande pecado do intelectual de um escritor. O grande pecado do intelectual de um escritor, a grande falha dele é se omitir. É não participar do debate. Então, Fábio, para aproveitar para a última pergunta, né, dessa nossa entrevista, pergunto se intervir é uma herança deixada por Osman para a literatura e aproveito para perguntar quais as outras heranças que Osman Lins ele deixou para a literatura brasileira, né? Sim. Que foi, né? O que a gente pode aprender com ele? Eu acho que a herança tem tem várias facetas, né? Você chamou a atenção, uma delas é isso, assim, essa noção do... Eu não diria, nem caberia a ideia de digamos assim, um escritor engajado, porque às vezes você pressupõe que o escritor engajado ele está necessariamente alinhado a um espectro ideológico X, digamos assim. Isso. Mas um escritor participante. Ou seja, um escritor disposto a participar do debate público, do universo cultural em que ele vive e do qual a literatura dele participa. E esse eu acho uma lição assim, bem importante, quer dizer, não se omitir, né? Tratar das questões mais difíceis, sem medo de errar, também é isso. Eu acho que a gente vive numa época de redes sociais e tal, que as nossas opiniões, nossos pontos de vista, eles tendem a ser escrutinados e separados em compartimentos assim, muito rígidos. E eu não vejo que seja esse o caminho. Isso empobrece o debate público, sabe? E a função do escritor é incomodar e inquietar. Graciliano Ramos dizia isso. O Partido Comunista esperava dele que ele produzisse os textos. Não, eu faço literatura. Então, com essa frase bem forte, que a gente termina aqui a nossa entrevista, Fábio, eu queria agradecer pela sua presença novamente aqui no estúdio, dessa vez para falar sobre um tema que você tem tanta propriedade. Eu passar horas conversando sobre isso. E aí, eu com certeza passaria horas ouvindo. Tivemos uma conversa sobre o escritor pernambucano Osman Lins com o professor de literatura Fábio Andrade. Horas e 15 minutos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Rapaz, sair de casa com o celular chega a dar um nervoso, né? Porque vai que o dono chega para pegar teu telefone. Mas tu ouviu que o governo federal lançou um aplicativo que pode te ajudar a bloquear tudo que tá nele caso tu seja roubado?